Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a famosa TPM. Eu já digo que grande parte das mulheres tem, a estatística ela não é exata, e aí a gente vê estudos falando que 75% das mulheres têm, e estudos falando que 97% das mulheres têm. O que eu posso dizer é que a maioria acaba sendo premiada por sintomas na verdade, nada agradáveis da TPM. Então, vontade de comer doce, inchaço, dor nas mamas, dor de cabeça, dor na lombar, cólica. Existem mais de 300 sintomas associados à TPM. Então, por essa variedade de sintomas, a gente tem, às vezes, dificuldade de saber o que é a TPM. Toda hora entra um sintoma novo na lista. O que eu acho importante as mulheres entenderem? TPM não é... As mulheres, nós ficamos muito... A gente comprou essa ideia que mulher tem que ter TPM e a gente aceita isso. Mas eu já te digo que não, tá? TPM, eu brinco aqui no consultório e falo TPM é para quem quer. Porque TPM significa desequilíbrio hormonal. Então, assim, não são todas as mulheres que têm desequilíbrio hormonal, e mais do que isso, esses desequilíbrios hormonais, eles são causados por estilo de vida, tá? Então, você não precisa ter TPM, você pode se livrar disso, mas o que a gente vai observar, eu vou explicar para vocês um pouquinho do nosso ciclo menstrual, é que essas oscilações hormonais que as mulheres sofrem vão impactar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e isso é normal. Basta a gente saber o que está acontecendo em cada fase do nosso ciclo menstrual para que a gente se entenda melhor, se aceite e aproveite cada etapa do ciclo como uma oportunidade. Então vamos falar um pouquinho de ciclo menstrual? Às vezes as mulheres ficam meio confusas de como é que ele funciona. Então vamos lá. Eu acho super legal, apesar de estar sem TPM há anos não, né, gente? Muito tempo, porque veio gravidez, Maria com 9 meses, então a TPM tá bem longe de mim. Mas eu sempre anotei, e eu aconselho a vocês que anotem que fase do ciclo menstrual vocês estão, e eu vou falar um pouco das características emocionais, do que fazer, e aí a gente consegue. Eu sempre anotei na agenda, então façam um símbolozinho, escrevam sobre o ciclo menstrual. Então, vamos lá. O ciclo menstrual das mulheres, ele começa no dia que desceu a sua menstruação, tá? Então, botem lá. O dia que desceu a sua menstruação é o primeiro dia do nosso ciclo menstrual. A menstruação, ela vai durar de 3 a 7 dias, certo? Essa menstruação, ela aconteceu porque os hormônios caíram no final do ciclo anterior. Então, essa privação hormonal me gerou o fluxo da menstruação. O que é a descamação do endométrio, tá? Depois eu fico olhando quem entrou e vou desconcentrando. Vamos lá. Depois que a gente ficou menstruada, a gente segue por uma fase chamada fase folicular. Essa fase folicular, ela é caracterizada por um aumento no nosso estrogênio. Estrogênio é um hormônio muito relacionado com todas as características da mulher. Nessa fase folicular, gente, eu estou olhando aqui para vocês do Insta e para o pessoal aqui da fanpage, tá? Então, nessa fase folicular, o ovário, ele começa a preparar os nossos óvulos para ovulação. Então, o estrogênio prepara todo o corpo da mulher para engravidar. Afinal, a mulher, para a natureza, está aqui para procriar. Então, os nossos níveis de estrogênio começam a aumentar progressivamente. E lá no nosso útero, o nosso endométrio também, que é o que reveste o nosso útero, ele começa a engrossar.
ele começa a ficar pronto para receber um óvulo que foi fecundado, tá bom? Essa é a primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase folicular. Então, ela vem do primeiro dia da menstruação até o dia que a gente vai ovular. Antes, parênteses, eu estou falando de um ciclo menstrual regular, de um ciclo menstrual de mais ou menos 28 dias. A gente sabe que existem variações e mesmo dentro de pequenas variações, a gente tem ciclos regulares e ciclos considerados normais. Então, eu estou falando de um ciclo de 28 dias. Lá pelo 14º dia, a gente entra na fase ovulatória. Essa fase ovulatória, a gente tem um pico de um hormôniozinho chamado LH, que faz o folículo que está, eu vou chamar tudo de óvulo, que está migrando e que está amadurecendo lá pelos níveis de estrogênio, ficar maduro, se romper e liberar esse óvulo para as trompas e depois para o útero, para ficar ali disponível para fecundação, certo? Depois disso, depois da fase ovulatória, se não ocorrer a gestação, a gente começa a fase luteal. O que significa isso? Essa fase é uma fase regida pela progesterona. A progesterona é o hormônio da gravidez. Então, vamos levar em consideração que não houve a gestação, mas mesmo assim, a gente tem características emocionais e físicas relacionadas a essa progesterona. E eu vou falar um pouquinho de todas as características dessas fases. Então, somos mulheres de fases e temos a fase folicular, em que o óvulo está sendo preparado para ovulação, a fase ovulatória, em que ele está prontinho e maduro para ser fecundado, e a fase luteal, em que ele está sofrendo ação principalmente da progesterona. A gente tem 2 hormônios principais nesse ciclo menstrual, que é o estradiol e a progesterona. Quando é que acontece a TPM? A TPM ela vai acontecer da metade para o final do ciclo. Então, ela acontece depois da ovulação até a hora da gente ficar menstruada, que é na fase luteal. É aí que a gente começa a ter os sintomas da TPM. Por que eu falo que a TPM ela é um aviso do nosso corpo de que há um desequilíbrio hormonal? Os sintomas da TPM eles só vão acontecer se a gente tiver um desequilíbrio entre esses 2 hormônios principais do nosso ciclo menstrual, que é o estrogênio e a progesterona. Se a gente tiver estrogênio demais, se a gente tiver progesterona de menos, e essa razão, estrogênio e progesterona, estiverem bagunçadas. Então, para quem for estudar um pouquinho sobre o tema, procurem predominância estrogênica. É isso que leva à síndrome da tensão pré-menstrual. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das características de como é que o nosso corpo se sente em cada uma dessas fases. A fase menstrual é enquanto a gente está menstruada, a gente tem um sangramento que pode ser mais pesado, mais intenso, ter coágulos. A gente geralmente, durante o período menstrual, tem dor de cabeça, tem dores abdominais, às vezes dor na lombar, desejo por determinados alimentos e, às vezes, em algumas poucas pessoas, a gente tem uma sensação de relaxamento. Passada a menstruação, naquela fase folicular, o corpo está sendo preparado, a natureza prepara a mulher para engravidar. Então, ela se enche de energia. Essa energia é tanta que a gente pode ter até um pouquinho de agitação. Então, eu sempre falo para vocês anotarem. Anotem lá, fiquei menstruada no dia tal, acabou o sangramento, comecei a minha fase folicular. É um período que eu estou muito energizada. É um período que a gente se sente mais bonita. É um período que a gente tem uma libido maior. Isso é a natureza trabalhando para que a gente procrie. A gente tem, inicialmente, a gente começa a produzir um fluido cervical que vai variar
né? Esse fluido, ele vai aumentar na ovulação, mas ele começa a ser produzido aí. Ele é um fluido mais esbranquiçado, leitoso e mais grudento. É o que a gente fala do tal corrimento. Então, gravem essas características. O que é legal dessa fase folicular? Nessa fase folicular, a gente pode marcar reuniões importantes, coisas que exigem a nossa disposição, porque a gente tem muito vigor nessa fase. Depois da fase ovulatória, essa secreção que eu falei vaginal, ela começa a ficar mais molhada, mais transparente, mais escorregadia, mais elástica, principalmente até o dia desse pico de ovulação. Ok, é nesse momento, nessa fase ovulatória, que às vezes as mulheres sentem aquela dor aguda em um dos lados do ovário, né? É como se fosse uma pontada no momento da ovulação. Isso pode ser um dos sinais para a gente reconhecer a nossa ovulação. Como é que a gente reconhece? Essa pontada é um dos sinais. A temperatura corporal costuma se elevar. Então, se a gente tiver o hábito, de repente, e quiser conhecer o nosso ciclo menstrual, meça a sua temperatura durante todo o ciclo menstrual, vocês vão ver que por volta do 14º dia a gente tem uma elevação dessa temperatura. A gente também pode ter desejo por determinados alimentos e, às vezes, na ovulação, um pouquinho de dor de cabeça. Passou a ovulação, começa a fase luteal. Nessa fase, gente, começam os sintomas da TPM. Como ela é regida pela progesterona, a gente já tem, naturalmente, os nossos níveis de energia mais baixos. A gente fica mais introspectiva. A progesterona, ela propicia aquele inchaço, aquele seio mais dolorido, a irritabilidade, uma sensibilidade extrema, aquele choro fácil, dor nas costas, acne, e entre outros. Nessa fase também, que é a fase luteal, a gente tem, a nossa mente está mais desacelerada. Então é importante a gente tirar benefício disso para fazer atividades mais introspectivas. Por isso que eu gosto de anotar, entendeu? Qual a fase do ciclo menstrual que eu tô e quais são os sintomas relacionados a essa fase do ciclo menstrual. Nessa fase luteal, que você vai lá pelo 15º, 16º dia do ciclo menstrual, é um momento de avaliação. Já que a gente está tão introspectiva, vamos avaliar, vamos traçar metas para a nossa vida, vamos ver o que está dando certo, o que está dando errado. A gente fica mais intuitiva, vamos respeitar isso. Então, o que acontece hoje? A nossa vida moderna simplesmente bagunçou os nossos hormônios e as exigências que a gente carrega hoje não nos permitem viver o que cada uma das fases pode proporcionar de bom. E a gente só vê a TPM como algo ruim. Então, a gente não consegue aproveitar esse excesso de energia que a gente tem na fase folicular, a gente não consegue aproveitar esse momento de introspecção que a gente tem na fase luteal, né? E aí as mulheres carregam a TPM como um fardo. O ideal, o que seria? Né? De repente, enquanto a gente está menstruada e na fase luteal, diminuir a carga de trabalho, investir o seu tempo em atividades que exijam essa introspecção, avaliar resultados, rever projetos, colocar no seu calendário coisas que te deem prazer. Então, fazer uma massagem, visitar algum lugar que te traga conforto, tentar ajustar a qualidade do sono, descansar um pouquinho mais, cuidar de você, né? Então, assim, faz um diário, escreve, coloque lá atividades menos extenuantes, de repente, na academia, começa a observar, poxa, eu estou na fase luteal, então depois da ovulação, lá no 16º dia, eu não estou com tanta disposição para malhar, será que eu não consigo ajustar o meu treino?
E já na primeira fase do ciclo menstrual, logo após a menstruação, que é a fase folicular, em que a gente tem muita energia, a gente também pode fazer um ajuste para aproveitar isso, né? Então, uma das coisas mais importantes que eu queria trazer para vocês são essas reflexões sobre o ciclo menstrual. Entenda que nós, mulheres, somos mulheres de fases, somos mulheres que vão ser regidas pelos nossos hormônios e saibam aproveitar isso. Não tragam a TPM como um fardo, tá? A gente tem benefícios relacionados ao ciclo. Quando a gente fala que TPM é desequilíbrio hormonal, eu queria mostrar para vocês na prática como é que é isso. A gente já falou que tem predominância de estrogênio, diminuição da progesterona, e isso vai causar sintoma. Uma outra coisa importante é que qualquer hormônio, gente, os hormônios do nosso corpo, eles funcionam como uma orquestra. Então, todos precisam saber o momento de entrar, saber o momento de sair, e o desequilíbrio em qualquer um, mesmo que não esteja diretamente relacionado ao nosso ciclo menstrual, causa problema no outro. Quer ver uma coisa? Por exemplo, o cortisol. O cortisol é um hormônio liberado em situações de estresse. Só que o cortisol, quem aí não está estressada? Observem que se em meses que você está muito estressada, a sua TPM não está mais aflorada. O cortisol, o que ele faz? Ele é produzido na mesma via que produz a progesterona. Então, se eu tenho a demanda do meu corpo o tempo todo para produzir hormônio do estresse, a progesterona, que é aquela que, quando em deficiência causa TPM, ela vai fatalmente estar diminuída, porque meu corpo está direcionado a produzir cortisol, e os dois acontecem no mesmo ciclo. Um outro hormônio que influencia muito a TPM, o ciclo menstrual, é a tireoide. Então, assim, eles estão super interligados. Pode ter certeza que se a sua tireoide não estiver funcionando bem, você tem reflexo não só na fertilidade, mas no seu ciclo menstrual. E, ao mesmo tempo, se o seu ciclo menstrual estiver muito desregulado, isso desregula a tireoide. Então, quando eu analiso uma mulher com sintomas graves de TPM, eu não vou só dar o alimento X ou o suplemento X. A gente tem que fazer uma análise mais ampla. A gente tem que olhar não só os hormônios relacionados ao ciclo menstrual, mas todos os outros, tá? Eu vou falar especificamente sobre alguns nutrientes que são importantíssimos, sobre alimentos que são importantíssimos para essa fase, mas antes eu queria deixar para vocês essa história que a gente fala em todas as lives, que a gente precisa tratar o todo. Entendam que a gente é uma teia de interconexões metabólicas. Então, se a gente não trata o todo, a gente não consegue tratar a parte. Vocês vão me ver falando isso o tempo todo. Sabe por que não funciona você tomar o suplemento X que a sua amiga falou que é bom para TPM? Porque você não tratou o todo. Entendeu? Então, a gente precisa regular. Se a gente precisa regular hormônios, o que a gente tem que fazer? Diminuir o estresse. Se a gente já sabe que cortisol aumenta a nossa deficiência de progesterona. Então, vamos procurar meios de diminuir o estresse. É yoga, é encontrando gente que você gosta, é meditando, é mudando o mindset, é se tornando mais positiva, é observando isso, enfim, colocando uma música legal. Anotem aí. Busquem estratégias para a gente diminuir o estresse. 2, toxinas. Eu já falei em algumas oportunidades. A gente está muito exposto a toxinas e as toxinas agem em receptores hormonais. Isso para a mulher é péssimo. Por isso a importância dos orgânicos, sempre que possível. Por isso que eu falei sobre produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. A maior parte disso precisa
ter qualidade, precisa ter menos produto químico. Quando a gente fala de alimentação, uma coisa super importante, sai um estudo bacana falando que mulheres que comem muito carboidrato refinado, açúcar, as farinhas, elas têm 275% mais TPM do que as mulheres que não comem. Então, esse é um ajuste primário para tratar TPM. A gente precisa diminuir carboidratos simples, precisamos retirar o açúcar da nossa vida, precisamos tirar farinhas, tirar sim, gente, precisamos reduzir esse excesso de farinha, seja farinha com glúten, seja farinha sem glúten. A gente precisa... Uma outra coisa importante, eu vou lembrando e vou falando para vocês, porque hoje eu não trouxe nenhuma colinha. Mariazinha tá com febre em casa, isso deixa a mamãe meio atordoada. Quando a gente fala de ter muito estrogênio no corpo, e isso causa TPM, a gente precisa dar um jeito de jogar esse estrogênio fora. E o que joga o estrogênio fora são fibras. Então, a gente entra nessa história de basear a nossa alimentação em vegetais, porque as fibras, lembra que eu falei na última live, quando eu falei sobre prisão de ventre, as fibras que a gente precisa são as fibras que estão em vegetais, principalmente, com casca sempre que possível, e nas frutas, tá? Então, assim, jogar estrogênio fora depende disso. Para eu jogar o estrogênio fora e melhorar os sintomas da TPM, eu também preciso modular a minha saúde intestinal. E aí os probióticos podem ser muito interessantes. Então, falamos de probióticos, falamos de reduzir carboidratos, falamos de aumentar a quantidade de fibras vindas de vegetais. Um outro micronutriente que é importantíssimo para os sintomas de TPM é o magnésio. O magnésio, eu brinco, que ele é importante para mais de 300 reações no nosso corpo. Então, ele modula muita coisa. Eu brinco, não sabe o que eu falo com os nutricionistas. Se a gente tem dúvida no que suplementar, comece a ver o que o paciente tem pensando no magnésio, porque ele com certeza a gente acerta. O magnésio, ele é importantíssimo para cólica, ele é importantíssimo para enxaqueca. Então, se você tem um desses sintomas, a gente precisa aumentar o consumo do magnésio. Eu vou aumentar em quê? Vegetais verde escuro, brássicas. Eu posso, de repente, a gente depois pode falar dos alimentos e tentar fazer um cardápio como a gente fez na live passada. Magnésio importantíssimo. Vamos falar de B6. B6 é fundamental. Quando eu pego as minhas pacientes com casos mais graves de TPM, eu sempre suplemento magnésio, B6, cálcio, ômega 3, probióticos. Mas o interessante é que a gente consegue encontrar tudo isso em alimentos. E a gente vai ver cada um deles. Tá? B6, como eu falei, é importantíssimo. Se a gente não tem B6, a gente agrava essa deficiência de progesterona. Então, é um alimento, é uma vitamina que precisa ter. Cálcio. Cálcio é importantíssimo para pacientes que têm cólica, tá? Então, é uma coisa que a gente também tem que aumentar no cardápio. Ômega 3, a gente precisa aumentar porque as pacientes, em geral, estão inflamadas. Ômega 3, a gente só consegue ter qualidade do ômega 3, ou seja, diminuir a nossa inflamação quando a gente deixa de lado aquele tanto de gordura ômega 6 que compete com esse ômega 3. Quem são as gorduras ômega 6? Todos os óleos vegetais, que vocês sempre acreditaram que eram óleos bacanas, tipo óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho. Tudo isso precisa sair da nossa alimentação para que a gente mude esse padrão inflamatório, tá? Tem um óleo que é super legal para quem tem TPM. Inclusive, uma das meninas que dividiu comigo sobre como era a TPM dela falou muito de massalgia,
que é dores nos seios, né? Dores nos seios antes do período menstrual. O óleo de prímula é fantástico para essas mulheres. Ele é rico em GLA, que é um anti-inflamatório. Para quem tem essa dor no seio também, a vitamina E é fundamental. A vitamina E, ela tem o poder de desinflamar os ductos mamários. E a gente melhora esse sintoma. Lembrei aqui, gente, olhei aqui para o meu chazinho e lembrei de cólica. Um chá que é fantástico para cólica, e a gente pode fazer na forma de chá, eu gosto porque fica mais concentrado, é o chá de alecrim. Então, está com cólica, chazinho de alecrim. Para fazer o chá de alecrim, a gente vai esquentar a água sem deixar ferver, coloca os raminhos de alecrim de 10 a 15 minutos, abafado, depois coa e toma. Um outro chazinho fantástico para cólica, mas principalmente para enxaqueca e para dores na lombar, é o chá de gengibre. O chá de gengibre a gente já vai fazer diferente. A gente vai ferver a raiz do gengibre por 15 minutos e depois tomar o chá. Então, raízes a gente ferve e as folhas e frutos a gente faz dessa forma diferente. Esquenta a água, coloca por 5 a 15 minutos, abafa e toma, tá? Vamos falar um pouco. Quem tem pergunta aí, gente, sobre TPM? Alguém? Vamos falar sobre coisas que a gente precisa evitar para que não agrave a TPM? Quando eu falo que o estresse agrava a TPM, existem alimentos que também vão aumentar esse cortisol. O grande vilão é a cafeína. Então, cuidado, fontes de vitamina B6. Eu vou falar da fonte de todos eles. E aí a gente tenta montar um exemplo de cardápio, que é uma das coisas que vocês às vezes sentem dificuldade, falam que não tem muita criatividade, então a gente pode tentar fazer isso juntas. Tá? Qual DIU você tem? Eu tenho muita cólica, consequentemente, muitas dores que descem para a perna. Cólica, então façam isso para cólica. Primeiro, a preparação que a gente precisa fazer é antes de menstruar. O ideal é que a gente adote esse estilo de vida e faça durante todos os nossos dias, mas foquem em estratégias para driblar a TPM nesses 15 dias antes da menstruação. Para cólica, por exemplo, a gente tem que enriquecer muito o nosso cardápio com magnésio, com cálcio, com anti-inflamatórios. Vamos tentar montar um café da manhã pensando em sintomas pré-menstruais. A todo momento, é momento para a gente comer vegetais. Então, eu vejo muito assim. Então, vamos tentar montar um suco verde, de repente um suchá. Vamos fazer um suchá no café da manhã. O que é suchá? A gente pega um chazinho, a gente pode usar o chá de gengibre, a gente pode usar o chá de alecrim. Faz o chá, deixa esfriar e ao invés de colocar a água para fazer o suco, a gente faz com o chazinho. E aí a gente vamos misturar fartas folhas verdes escuras. Então vamos colocar tudo. Vamos colocar couve, claro, a couve vai ser importantíssima para modular estrogênio também, que está aumentado nos pacientes que têm TPM. Então, mas não fiquem só na couve, vamos colocar brócolis, coloquem rúcula, coloquem alface, enfim, caprichem nas folhas verdes escuras. Ou então, a gente pode usar também, eu uso muito, às vezes, a clorofila líquida, é legal. Uma coisa que eu uso muito também com as minhas pacientes, a grama de trigo.
O germen de trigo, para quem falou que precisa de fontes de B6, o germen de trigo é super legal. Então a gente pode ir colocando essas coisas no nosso suco verde. Já tem um suquinho verde em pó da marca Pura Vida, que é... Às vezes a gente pode bater a clorela no nosso suco verde, que é uma alga que vai ajudar nessa desintoxicação. Quando a gente tem muito estrogênio e deficiência de progesterona, a gente precisa auxiliar o nosso fígado. E aí a clorela vai atuar bem nesse sentido. Doutora Érica Neri por aqui com a gente, a minha acupunturista, cuidou de mim durante toda a gestação, tem um conhecimento maravilhoso sobre saúde da mulher. Érica, se quiser escrever alguma coisinha aqui, compartilhar do seu conhecimento com a gente, vamos ficar felizes. Então, fizemos o nosso suquinho verde. Uma coisa que eu gosto de adicionar no suco verde é o gergelim. O gergelim é super rico em cálcio. Lembra para quem tem cólica? Então, já usamos folhas verdes. Coloca uma colherinha de gergelim no seu suco. Ou se o seu problema é mais inchaço, retenção, a gente pode até mudar o chá, botar um chá de cavalinha e colocar um germen de trigo, uma grama de trigo nesse suquinho. Isso é bacana. Quem não quiser colocar o gergelim, por exemplo, no suco verde, vamos jogar esse gergelim para salada. Então, é uma porção obrigatória na nossa salada, um prato farto de folhas verdes escuras, tá? Então, vamos botar rúcula. Todos esses que eu falei que a gente bota no suco verde, a gente pode e deve colocar no nosso prato de salada. E a gente pode polvilhar o gergelim ali. Ou então... Eu falo muito para as minhas pacientes deixarem trituradinhos não só ervas, as ervas têm um poder antioxidante, anti-inflamatório, vão auxiliar na TPM, mas também um trituradinho de linhaça, um trituradinho com linhaça X gergelim, por exemplo, para salpicar na salada. Tritura, deixa num vidro escuro e dentro da geladeira. Quem ainda não quiser colocar na salada, a gente tem a opção de usar o tahine. O tahine é uma pasta, né, uma pasta de gergelim, que vai ser super legal para fornecer o cálcio. Então, a gente pode colocar o tahine numa fruta, né, numa fruta pela manhã. Então, Marina, não quero fazer o suco verde hoje, mas vou tomar um chazinho anti-inflamatório, um chá de gengibre e uma fruta que você gostar com uma colherinha de tahine. Fantástico. Ou então eu faço muito um molho para salada com tahine. Eu pego o tahine, coloco um shoyu sem glutamato monossódico, coloco limãozinho, um pouquinho de água e às vezes azeite, misturo e jogo na salada. Fica super legal. Já garantimos cálcio, já garantimos magnésio. Se a gente coloca o germen de trigo, a gente já garante a B6 lá no meu suco pela manhã. O que mais tem magnésio? Abacate tem muito magnésio. Como a gente sabe que durante a TPM a gente morre de vontade de comer um docinho, isso vai acontecer pela queda nos nossos hormônios, que influenciam nossos níveis de serotonina, vamos começar a planejar. Por isso que eu gosto que vocês anotem em que fase vocês estão. Então, assim, poxa, eu vou começar a entrar na minha fase pré-menstrual. Eu observo que nos dias mais próximos da menstruação, eu tenho mais vontade de comer doce. Eu preciso me planejar, eu preciso ter em casa coisas bacanas para comer nesse momento. O chocolate amargo é muito legal. Ele, quanto menos açúcar e sem lácteos, mais bacana é. Abrindo um parêntese sobre que era o que eu estava falando. Agora eu lembrei do que retirar. A gente falou de café, porque café aumenta o cortisol. Eu quero que vocês diminuam muito a ingestão de álcool dentro. Eu sugiro que vocês diminuam muito a ingestão de álcool, tá? Ele também vai ser péssimo para os seus níveis de estrogênio, para os seus níveis hormonais. Vai sobrecarregar o fígado e esse fígado precisa trabalhar para jogar fora todos esses hormônios. Então, falamos de café, falamos de álcool. Dos lácteos. Os lácteos hoje, a gente tem muito estrogênio nos leites e nos derivados. Então, também é algo que, de repente, do meio para o final do ciclo, se você sofre muito com sintomas de TPM, a gente precisa retirar. Tá? Os produtos lácteos, eu tiro das pacientes que têm uma TPM mais agravada.
A não ser que tenha um laticínio, vez ou outra, de leite cru, orgânico, aí a gente consegue pontuar em alguns momentos. Para quem gosta muito de lácteos, façam como alternativa um iogurtezinho de leite de coco. A gente consegue fazer, tem fácil na internet receita. Então a gente vai usar o leite de coco, pode usar um pouquinho de lactobacilos e fazer um iogurte de leite de coco ou usar os leites vegetais. O leite de coco vai ser super legal para os nossos níveis hormonais. Aline, por que a gente fica inchada no período pré-menstrual? Por causa da ação da progesterona, tá? Essa diminuição da progesterona leva a esse inchaço. E o que a gente pode fazer para regular isso? O açafrão é fantástico. Tudo que aumenta, a gente tem algumas relações, eu não queria entrar detalhadamente em hormônios, porque aí começa a ficar complicado, mas progesterona, dopamina e prolactina estão muito relacionadas com inchaço. Então a gente começa a usar algumas coisas que diminuam dopamina e diminuam prolactina. Uma delas é o açafrão. Às vezes eu até suplemento para minhas pacientes o açafrão em cápsula, para a gente conseguir controlar os sintomas gerais de TPM e também o inchaço. Qual a quantidade de café recomendada por dia? A gente não tem uma quantidade recomendada para mulheres com TPM, mas eu daria a dica, eu nem aconselho, gente, a gente usar o café descafeinado, porque o processo de descafeinar o café usa solventes fortes, então diminua. Eu uso no máximo, para mulheres que têm essa TPM agravada, 2 xicrinhas de café por dia e observem. Observem entre um ciclo e outro. Tem mulheres que a gente tem que tirar tudo, mas para que elas não sintam uma síndrome de abstinência, o que eu faço? Eu tiro o café e eu coloco chás, mas chás cafeinados. Então eu coloco o chá mate, o chá, mesmo chá verde, e aí a gente diminui essa cafeína gradualmente. Depois dos chás cafeinados, a gente entra com chás de frutas. Eu sei que é difícil ficar sem o café, mas eu tenho certeza que quem sofre com a TPM prefere ter seus sintomas e níveis de energia recuperados. Eu só uso café orgânico e tomo sem açúcar. Maravilhoso, porque o açúcar é um grande vilão para quem tem TPM. Eu sei que durante a TPM é o que a gente quer comer. Por isso que eu estava falando da programação e do abacate com uma receitinha com abacate. O abacate é riquíssimo em magnésio, então é um alimento que a gente precisa colocar na nossa listinha de compras, não só para o período da TPM. Eu gosto muito de colocar abacate, cacau, e aí coloquem um adoçante bacana, se quiserem, e façam um moussezinho. Isso pode ajudar muito a controlar esses cravings, essa vontade de comer doce, e ao mesmo tempo tratar a TPM, porque eu estou oferecendo muitos nutrientes. Posso diluir o açafrão em pó com água? Pode, sem problemas. Eu bato muito, eu compro a raiz do açafrão, que é parecidinha com gengibre, e coloco no meu suco verde. Então, um suco verde com açafrão, gengibre, um chá legal, folhas verdes escuras, germe de trigo, fantástico. Outra forma que eu falo para algumas pacientes quando não fazem o suco verde é durante a hidratação matinal. Então, assim, eu sugiro que acordem, observem. Às vezes a gente vai tomar café muito por hábito. Então, parem um pouquinho, tomem um grande copo d'água e dentro dessa aguinha a gente pode vincular algumas substâncias bacanas para o corpo e uma delas é o açafrão. Então, às vezes eu diluo açafrão com água e vou tomando. Às vezes uma pimentinha caiena, quando eu preciso de um pouco mais de energia. Então, pode tranquilamente. É muito legal. Deixa eu ver se passou alguma pergunta, gente. É verdade que o DIU de cobre causa endometriose? De jeito nenhum, gente. Dores de cabeça no período menstrual. Já respondo. Dores de cabeça, para mim,
o que mais funciona é o gengibre. Então, eu uso muito, seja suplementado, ou no suco verde, ou no chá, ou eu ralo na salada. Então, invista no gengibre quando o assunto forem as enxaquecas pré-menstruais. Eu não estou olhando aqui para vocês, né, gente? Do Facebook, preciso melhorar isso. Então, começamos o nosso dia com o nosso suquinho verde. As amêndoas são riquíssimas em magnésio, então a gente precisa de magnésio para controlar. Invistam no lanchinho. Não faça o lanchinho, Marina, joga na salada. Ah, não quero jogar na minha salada. Pode bater no seu suco verde. O que mais, gente, de perguntinhas? Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Aqui no pessoal do Facebook também. Vamos fazer um resumo, então, das principais características? Fases do ciclo. Primeiro, se surgirem perguntinhas, eu vou respondendo. Tá, já respondo. Vamos lá. Fases do ciclo menstrual. Na primeira fase, em que a gente ainda está sangrando, características, introspecção e intuição. Vamos aproveitar isso. Depois, seguimos para a fase folicular. Quais são as principais características? Criatividade, planejamento, energia. Aproveitem isso também. Quanto tempo dura? Então, a fase folicular, do período que a gente fica menstruada, até o começo da ovulação, que é no 14º dia. Então, esses primeiros 14 dias. Depois, fase luteal, que é a fase dos sintomas da TPM. Emoções à flor da pele, é um período de reflexão, é um período de descanso, é um período de cuidar de você. Eu sei que a nossa vida é agitada, mas se puderem, marquem aquelas coisas que eu falei de autocuidado nesse período que a gente precisa mais delas. E a fase ovulatória, que é aquela fasezinha que ficou entre as duas, a gente está com a comunicação melhor, a gente tem mais ação, então aproveitem isso. Vai ficar gravada. Quantas vezes ao dia você suplementa o açafrão? Vai depender da quantidade que a gente usar. Eu, em geral, suplemento 2 vezes por dia, tá? De açafrão. Beleza, já falamos das características, vamos falar de nutrientes. Magnésio, cálcio, B6, ômega 3 e probióticos. É um grande combo quando a gente precisa tratar TPM. Lembrem que TPM é um desequilíbrio, está relacionado com outros hormônios, então a gente tem que controlar tudo que mexe em todos os nossos hormônios. Evitar carboidratos simples, café, álcool. Espinhas na TPM. Eu adoro, para evitar espinhas na TPM, a canela, tá? Então, eu uso muito ou na forma de chá, ou a canela em preparações. Então, aquela preparação da vontade de doce. A gente junta alimentos que têm sinergia para combater a vontade de doce e adiciona canela. Então, uma bananinha com cacau e a canela. Ou então, a gente tem mulher que sente muita fome no período menstrual. Muito ou por uma queda de energia que a gente viu que nessa fase luteal a gente tem essa queda energética, ou porque as emoções estão na flor da pele e a gente começa a comer por emoção. E aí eu começo a colocar alimentos mais densos, que mexem na energia, que te dão energia, mas de forma mais gradual. E aí eu boto muito raízes. Raízes de manhã, uma dica legal, é você pegar a batata doce, grelhar no óleo de coco e nela eu adiciono canela. Eu jogo bastante canela ali e é um jeito de a gente usar.
Então, vai ajudar muito para as espinhas na TPM. Ok? Então, pegamos essa parte do ciclo das características, do ciclo menstrual, dos alimentos a evitar, dos alimentos a colocar. Então, eu desejo a todos vocês meses lindos, com todas as fases do ciclo menstrual equilibradas, bem longe da TPM, tá bom? Quem tiver mais dúvidas, quem for assistir a live depois, podem me mandar direct com perguntas, estou à disposição, certo? Um beijo enorme em todas vocês. Peço perdão por qualquer falha durante a live. Essa live hoje para mim foi um pouquinho mais difícil, porque eu estou realmente preocupada com a bebê. Deixei ela em casa com 30 e tantos de febre. Então vocês sabem como cabeça de mãe fica, né? Mas eu espero muito ter ajudado vocês e me coloco à disposição. Um beijo enorme e até a próxima, tá bom? Não esqueçam, a gente vai criar um linkzinho, vou colocar na bio do meu Instagram. Vocês cliquem lá, coloquem o e-mail de vocês e aí a gente envia para vocês aquele PDF como eu fiz o de candidíase, tá? Com as dicas de candidíase, a gente dá as dicas de TPM agora, tá bom? Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. Vocês do Face também. Até a próxima!